E aí, gente, aqui é o Alexandre. Recentemente eu trouxe o CC150, esse i9 baratinho do AliExpress, que apesar de ter muito em comum com o 9900, acaba que ele carece do Turbo Boost, só chegando ali a 3.5 de frequência, e também não pode ser overclockado. Então a performance dele não fica ali do nível do 9900, fica mais baixo, e no meu vídeo passado vocês viram que em jogos fica semelhante a um Ryzen 7 3700X, que assim como ele, é um processador de 8 núcleos e 16 threads. Mas, se tratando de fora de jogos, vocês vão ver que o 3700 fica muito mais interessante, né? Ele tem mais desempenho no Cinebench, no Blender, em qualquer teste de CPU que eu faça. Então eu resolvi pegar aqui um processador que é muito semelhante ao 3700X, mas por ser 6/12, ele não vai ter aquele desempenho tão bom assim no multithread, que é o Ryzen 5 3600. Curiosamente, um processador da mesma faixa de preço desse CC150, que eu já falei que não acho interessante você montar um PC do zero com CC150, é mais para quem já tem, mas enfim, né? Vou mostrar para vocês então agora Ryzen 5 3600 contra o CC150. Vamos ver como que eles ficam dentro e fora de jogos. Não se esqueça já de deixar o like e se inscrever no canal. Começando aqui no CPU-Z, CC150, 3.900 de multithread contra 4.000 do 3600. Bem mais perto, né? E olha que o 3600 é 6/12. Já de single thread, 370 do CC e 487 do 3600. Claro, né? Chega um clock bem mais alto. O CC tem benchmark de memória, 929 de leitura contra 982 de leitura do 3600. C650, 834 de escrita, 826 do 3600, combinado 741 do C650, 891 do 3600. Já a latência, o C650 ele ganha em cerca de 11 nanosegundos, 79 para 90 do 3600. Já de CPU benchmark no OCCT, nós temos aqui o single thread com o SSE 46 e do 3600 61. No multithread 380 SSE, 393 do 3600, bem próximo de novo, igual o CPU-Z. Agora a carga AVX 88 do single thread do CC, 125 do 3600 e o multithread 734 contra 750 do 3600. Assim como vocês viram no CPU-Z, tem uma diferença maior aqui no single thread a favor do 3600, mas no multithread, independente da carga SSE ou AVX, o 3600 desempenha muito semelhante ao C650, mas ficando um pouquinho acima. Cinebench R23, CC150, 930 de single thread contra 1230 de single thread do 3600 e já de multithread 9100 contra 9500 do 3600. Novamente, aquele caso ali, e o 3600 ganhando também no multithread por pouco, mas ganhando. Finalmente no Blender, nós temos aqui no Monster 61 contra 61, no Junk Shop 45 contra 43, aí melhor, e 29 contra 30 no Classroom. Então assim, ficou bem semelhante o que se diz respeito a multithread do 3600 contra do C650, com a leve vantagem para o 3600, mas no final das contas faz sentido eles estarem em preços semelhantes também, né? Sistema testado do 3600, memórias a 3200 ajustadas, e eu estou usando aqui um RTX 4080 com Resizable Bar habilitado para os dois. A placa-mãe é um ASRock B550 Pro 4. Já o CC150 testei com as mesmas memórias, 2/8, também ajustei elas a 3200, que aceitou. Continua a 4080 com Resizable Bar. E estamos aqui com a Z370 da ASRock, que eu comprei também via AliExpress. Me perguntaram sobre overclock BSLK, pelo que eu vi, a Intel bloqueou acima do 103 BSLK, então mesmo que você conseguisse colocar acima, não fazia muita diferença, não faria muita diferença, tá? Então os dois vão ser testados em estoque. Começando no primeiro jogo, Counter-Strike 2, no baixo em Full HD, coloquei um replay aqui. Novamente, aquele problema do replay de colocar um percentual muito baixo, então deixei apenas a média nesse caso aqui e fica bem semelhante mesmo. CC150, 13 num percent low, 214 na média, e o 3600, 11 num percent low, 220 na média. Diferença de 3,2% a favor do 3600, mas não é muito não. Eu particularmente chamo qualquer coisa entre 0 a 3% de empate técnico. Tá bem parecido aqui, tá bem parelho, tá? Claro, leve vantaginha pro 3600, mas assim, no geral, empate dos dois processadores. Próximo jogo,
COD Modern Warfare 2 no modo benchmark, não testei ainda dentro de jogo, mas pretendo fazer testes depois dentro de jogo. E aqui nós temos a inversão. Primeiro ele foi um pouco favorável ao Ryzen 5 3600, agora mais favorável ao CC, pelo menos na média, porque o 1% low foi empate, né? O CC 150 147 no 1% low e 221 na média, e o 3600 147 também no 1% low e 207 na média. A diferença então na média ficou de 6,7% a favor do CC 150. Aqui já é uma diferença maior, porque eu falei, né, que uns 3% ainda considero empate técnico, mas já na casa de 6, 7% aí já tranquilamente é uma vantagem para o processador que conseguiu isso, tá? E também tinha sido uma vantagem que eu ouvi sobre o 3700X, então nesse jogo aqui a Intel está dando vantagem. Próximo jogo, Horizon Zero Dawn no Ultra em Full HD, o que não vai ter gargalo por parte da placa de vídeo. Nós teremos aqui agora diferenças mesmo, tá? O CC 150 fazendo 80 no 1% low e 134 na média, e o 3600 84 no 1% low e 148 na média. Aqui por conta até 4.1, 4.2 GHz e 3.5, o 3600 acaba saindo na vantagem, tá? E nós temos aqui uma diferença de 5% no 1% low e 10% na média, tudo do 3600 em relação ao CC 150. Então nesse caso aqui, vitória em ambos os cenários para o 3600. Próximo jogo, Assassin's Creed Mirage, coloquei em Full HD com DLSS em qualidade, então não está exatamente Full HD, qualidade gráfica alta, tá? Isso para evitar gargalo de processador mais forte, mas mesmo se colocasse sem DLSS ainda não teria gargalo aqui, tá? Enfim, nós temos o CC 150, 48 no 1% low e 120 na média, e o 3600, 61 no 1% low e 128 na média. Essa aqui eu acho que foi a maior diferença no 1% low, até por conta, acredito eu, que essa engine ela dê vantagem para quem tem mais cache, e o Ryzen 5 3600 tem mais cache que o nosso amigo CC 150, né? 32 MB de cache. Isso aí um CCD é bem interessante, né? Então nós temos aqui 27% a mais no 1% low a favor do 3600 e 6,6% a mais na média do 3600. Então aqui, considerando, né, vocês estão vendo dois sistemas ali que você vai montar, é mais fácil pegar o 3600 porque você consegue até colocar um 5700 X3D que fica mais barato do que pegar um processador 9900 assim, para substituir depois o C650, caso você fosse montar do zero. Enfim, vamos ao próximo jogo. Esse aqui é o Black Myth Wukong. Nós estamos também com DLSS em qualidade, no alto em Full HD, no modo benchmark do próprio jogo que ele nos traz, tá? CC 150, 41 no 1% low e 111 na média, e o Ryzen 5 3600, 52 no 1% low e 110 na média. Aqui foi um tanto engraçado e um caso que vai começar a acontecer bastante, que um vai ganhar no 1% low e outro vai ganhar na média. Nesse caso aqui ganhou o 3600 no 1% low por 26,8%, mas acabou perdendo um pouquinho na média, mas assim, como eu falei, até 3%, né? Empate técnico, e ainda mais aqui 1 FPS 110 é empate técnico, tá? 0,9 ali a favor do C650, que é nada. Então ganhou mais na estabilidade o Ryzen 5 3600, talvez por conta do cache, acredito eu, tá? Pode ser que coisa da engine também usada aqui no jogo. Próximo jogo, Cyberpunk 2077 no Ultra em Full HD. Na verdade aqui não é no benchmark, né? Eu fiz mesmo a própria corrida aqui. E nós temos o CC 150 fazendo 40 no 100 low e 66 na média, e o Ryzen 5 3600 42 no 1% low e 65 na média. Nesse caso aqui, de novo, né, vai para um lado, vai para o outro. No 1% low ganha o Ryzen 5 3600, cerca de 5%, que não é muito assim, mas 5%. E já na média ficou ali a favor do CC 150, 1,5%, também não é grande coisa, é um FPS também, tá? Então esse aqui para mim é um empate técnico entre os dois processadores nesse jogo aqui, o que deixa tudo bem interessante, tá? Porque é realmente o cenário que a gente está vendo durante todos os jogos, com exceção de alguns competitivos que o 3600 tem vantagem. Aqui nós temos o Spider-Man em Full HD, no muito alto com Ray Tracing, tá? E com Ray Tracing pesa bastante para os processadores. CC 150, 36 no 1% low, 67 na média, e o 3600, 37 no 1% low, 64 na média. De novo, um ganhou de um lado e o outro ganhou de outro, tá? Aqui empate técnico praticamente no 1% low, 2,7% a favor do 3600, é empate técnico.
e já na média 4,6% a favor do CC150, de 64 para 67. É uma vantagem maior para a média aqui nesse caso, né, do que para 1% low, mas no final das contas ficou semelhante também o desempenho de ambos os processadores nesse cenário, nesse jogo. E o último dos jogos, The Last of Us no alto em Full HD, com DLSS em qualidade, para evitar ali também gargalo, tá? E nós temos aqui então o CC150 fazendo 53 no 1% low e 111 na média, e o Ryzen 5 3600 51 no 1% low e 103 na média. Nesse caso aqui a vitória foi em ambos os casos para o CC150, ficando ali 3,9% a mais no 1% low e 7,7% a mais na média. Então, olha só, diferente aqui, talvez por conta ali de ser um 8/16. Então veja que no uso, olha, 70, 80 e aqui já fica sempre acima dos 90 no Ryzen 5 3600. Esse é um jogo que exige mais, então tem essa vantagem para certos cenários, certos casos. Embora o multithread seja muito semelhante, a forma de utilizar, a otimização de esses threads que cada um desses processadores tem, dá vantagem em jogos para o CC150 e algumas atividades, como vocês estão vendo aqui, tá? Aqui vai me proporcionar mais vantagem na hora de colocar algo em segundo plano, que igual vocês gostam, Discord, coisa assim, né? Uma utilização um pouco mais baixa do nosso CC150, tem essa vantagem. Mas, no geral, nós vimos aí um empate técnico em várias atividades, tanto em jogos quanto atividades fora de jogo. Portanto, se for considerar preço e tudo mais, na mais no AliExpress, os dois estão em preços semelhantes, assim também como está o Ryzen 5 5500, que acaba ficando muito semelhante aos dois também, e nós temos então meio que um empate no geral do 3600 contra o CC150, então não é à toa que o preço está igual. Certos cenários vai ter vantagem o CC150 quando fizer uma otimização para 8 núcleos e 16 threads, e certos cenários vai ter vantagem para o 3600 quando for otimização para uma frequência mais alta, tá? E aí, tá aí, eu acho que é um processador que se encaixa mais na briga do que o 3700X, que estava se sobressaindo demais no multithread em relação ao CC150. Eu queria fazer mais testes nesse vídeo, tinha preparado já para fazer teste com outros processadores, mas eu estou passando mal, então não vai dar para fazer agora, mas nessa semana talvez eu consiga trazer outros, que nem também com o Xeon, tá bom? Muitas pessoas pediram o Ryzen 5 2600 e o Xeon 2667V4. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!